Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados aqui presentes, aqueles que estão trabalhando online, a toda a equipe aqui, os nossos servidores, a todos que nos ouvem através da rádio e da TV Assembleia. Senhor presidente, nós estamos praticamente no meio da semana de combate à pedofilia, fruto de uma lei, a lei de nossa autoria, a Lei 3.707, de 2009, que desde o primeiro ano que eu cheguei aqui, no ano de 2007, lembrando, deputado Antônio Vaz, de um episódio muito triste que eu conheci, trabalhando na Universidade Federal, especificamente dentro de um hospital, o HU. Eu lembro de um caso de uma bebê, de apenas 10 meses de vida. Isso na década de 90. E aquele ser tão especial, tão vulnerável, tão frágil, fora abusada e estuprada, nada mais, nada menos do que aquele que deveria dar o apoio, o carinho e a sua devida proteção, um padrasto. Foi um crime, assim, que chocou muito a comunidade universitária, os médicos. Ali tinha médicos que ficavam, às vezes, chorando, as enfermeiras, nós ali do administrativos, Gleice, e aquilo me marcou muito. Às vezes eu me emociono, porque eu tenho filhos e tenho 3 netos. E nós, com as nossas faculdades mentais normais, a gente não consegue mensurar a tamanha crueldade de alguém que é capaz de fazer uma atrocidade dessa tão terrível com alguém tão indefeso. O tempo foi passando, eu assumi aqui a presidência de uma instituição chamada FENASP, uma instituição que trabalha na perspectiva de defender a vida, a família. Lembro muito bem que, naquela época, tinha acontecido algumas atrocidades em algumas comunidades indígenas, em alguns lugares, principalmente na região do Amazonas. Ficamos sabendo de casos de crianças que tinham uma patologia e eram sepultadas vivas. E isso nos chamou muita atenção. Eu percorri esse país, fizemos vários encontros em Brasília, aqui sediamos um evento aqui do Centro-Oeste em Cuiabá, em Belo Horizonte, Brasília várias vezes, e vimos e ouvimos cenas e tantos depoimentos. Teve a CPI da pedofilia, que o Magno Malta foi protagonista dela, e nós sabemos que isso é um assunto que existe no planeta Terra desde que o ser humano é o ser humano. Aliás, tudo que nós vemos hoje já acontecia antes de Cristo. A Grécia Antiga acontecia coisas terríveis. Acontece que hoje nós temos o quê? Nós temos a informação, a questão das mídias sociais, da internet. Isso permite com que a gente fique sabendo de coisas terríveis. Esse tempo passou, criamos essa lei, fiz aqui uma cartilha, fizemos várias audiências públicas em vários municípios, Campo Grande praticamente quase que todo ano, e este ano nós saímos das 4 paredes. Chamar alguém aqui para falar, numa audiência pública, é legal, mas quando você vai para as ruas, você fala com mais gente. E nós, desde segunda-feira, estamos entregando esse panfleto, e encontramos algumas adolescentes de algumas escolas contando a sua história com lágrimas no rosto, e a gente sabe que, se hoje, até agora, quase 800 casos já
confirmados e apurados. E nessa caminhada, hoje está tendo uma per capita de 6 casos por dia. Imaginemos chegar no dia 31 de dezembro, nesse nível, vamos chegar a 2.130 casos de crianças e adolescentes sendo estupradas, começando com a idade, como o relato, só este ano, 7 casos, idade de 0 a 1 ano. 1 na capital e 6 no interior. Cede uma parte, nobre deputado. Já concederei. Então, deputado Antônio Vaz, imagine quantos casos desse tipo de abuso, dessa violação de direito, acontece por dia, que a gente não sabe. Porque é difícil a identificação, até porque está dentro do asilo inviolável, como diz a nossa Constituição Federal, que é na casa, e ali está o pai, o padrasto, o tio, o irmão, o avô, na confiabilidade, estendendo ao líder religioso, ao professor, e nós temos pessoas presas de todas as áreas da nossa sociedade, hoje aqui no presídio de Campo Grande. Então, hoje, quarta-feira, sexta-feira a gente termina, nós vamos finalizar, inclusive, deputado Vaz, quero que, aqueles que quiserem estar conosco, vamos finalizar esta nossa ação que comemora esta lei, lá na Rua da Divisão, no período da tarde, entregando esse panfleto, porque ele, na verdade, tem como ajudar as pessoas a identificarem possíveis vítimas através de algumas características. E Vossa Excelência, juntamente com a sua equipe, é natural que também será muito bem-vindo para que nós finalizemos aí esta semana estadual de combate à pedofilia. Digo isso porque Vossa Excelência já me mostrou alguns trabalhos que foram realizados no interior de São Paulo, inclusive quando Vossa Excelência foi vereador, e comunga da mesma ideia, e pelo que eu converso com todos os colegas aqui, principalmente as mulheres, todos os 24 deputados também são adeptos dessa ideia de a gente trabalhar na perspectiva da defesa da vida, da defesa da liberdade, da defesa da família, mas de forma muito especial em defesa daqueles que realmente são considerados, pela sua condição física e psíquica, o hipossuficiente, o mais frágil, que são as nossas crianças. Concederei a parte a Vossa Excelência. Obrigado, deputado, professor Rinaldo. Quero parabenizar Vossa Excelência, por abraçar essa causa tão nobre e, como o senhor mesmo falou aí na tribuna, isso é algo que já acontece há muito tempo, mas nos dias que nós vivemos hoje, há uma propagação muito grande disso aí, e há facilidades também para que esses pedófilos venham agir com mais frequência. Nós sabemos que há vários projetos que venha defender essa causa, um projeto do nobre deputado Coronel Davi também, que coloca lá a fotografia nos cadastros de pedófilos, é um projeto muito bom, e vários de Vossa Excelência também, que é um grande defensor dessa causa. Nós estaremos recebendo, professor Rinaldo, amanhã, no Hotel Grand Park, a senadora Damares Alves, republicana do meu partido, que estará falando um pouco sobre isso. E ela também foi vítima de estupro, quando criança. E ela fala sobre isso com propriedade. Ela luta, como você também mencionou, sobre o senador Magno Malta, que é um defensor também ferrenho contra a pedofilia, contra o abuso sexual de crianças. E isso é muito importante. Quanto mais pessoas nós tivermos abraçando essa causa, lutando em favor dessa causa, eu tenho a certeza que nós teremos grande êxito. Tem que haver leis mais rígidas, nós temos que endurecer, para que essas pessoas venham pagar por esse crime, que eles venham pensar 2 vezes em cometer um crime bárbaro como esse, como o senhor mesmo sempre fala,
que essa é a mãe de todos os crimes, que é um absurdo acontecer isso, né, no século XXI, né, ainda acontecer esse tipo de coisa. E, na maioria das vezes, por pessoas que você nunca iria imaginar que iria cometer um crime desse, né, dentro da sua própria casa, onde ali a criança tinha que ter sentir segura, ter uma segurança maior. É ali que acontece, na maioria das vezes, esse tipo de crime. Então, quero parabenizá-lo, né, por essa luta constante de Vossa Excelência. Olha, e pode contar com esse amigo que vos fala, que nós estaremos juntos lutando em favor dessa causa. Obrigado pela parte. Eu agradeço e vou inserir no meu pronunciamento na íntegra e agradecer a Vossa Excelência e também parabenizá-lo pela luta intransigente em defesa das nossas crianças. E dizer, deputado Antônio Vaz, que esse panfleto aqui, como ele tem o semáforo do toque, né, aqui de forma lúdica, permitir com que as nossas crianças tenham conhecimento, né, e ter já a noção onde e que parte do corpo delas que pode ser tocado, né, o sinal verde, amarelo e o vermelho. Então tem aqui essas duas figurinhas aqui, né, e simbolizando duas crianças, e eu acredito que esse panfleto ele está bem pedagógico e a gente vai ajudar a permitir com que as nossas crianças, os nossos jovens cada vez mais precoces venham ter noção do que é esse assunto tão grave. E é por esta razão que nós, este ano, estamos dando prioridade para as escolas. Nossa equipe está aí trabalhando, acredito que vamos visitar dezenas e dezenas de escolas ao longo dessa semana. E quero aqui, para finalizar, senhor presidente, enaltecer essa iniciativa do governo do Estado, que é a criação do Centro Integrado. Conversei com o Carlinhos ontem, nosso secretário, e a área já está nos encaminhamentos, né, para regularização, que é uma área federal, ali em frente da Casa da Mulher Brasileira, um espaço de 1.100 metros quadrados, o dinheiro já virá do Conselho Estadual da Infância e Juventude e da Adolescência, e o governo do Estado vai construir. E, enquanto isso, para que nós tenhamos um atendimento de forma integrada, porque como é difícil de identificar esse tipo de violação, até porque é dentro do próprio lar, e por pessoas, como disse Vossa Excelência, longe de qualquer suspeição. Quem que vai imaginar que é o pai que está abusando da filha, ou um avô que está abusando da neta, como um ex-vereador aqui de Paranaíba, que abusou da própria neta de 9 anos, inclusive está cumprindo pena aqui em Campo Grande. É difícil de identificar. Esse centro integrado vai permitir com que profissionais de todas as áreas tenham noções, o preparo técnico para ajudar a preconizar a identificação de possíveis vítimas. E, nesse sentido, enquanto isso não acontece, eu quero aqui enaltecer o atendimento que já está tendo. A DPCA, que é a delegacia específica para atender a criança e adolescente, atende de segunda a sexta durante o dia, mas a CEPOL, aqui, saída de Três Lagoas, está atendendo no período noturno e nos finais de semana e feriados. Portanto, hoje nós já estamos tendo esse atendimento 24 horas, e na medida em que for construído o centro integrado, aí sim, eu não tenho dúvida que vai ajudar e muito a melhorar as condições de nossas crianças. A polícia tem feito o seu papel. Aliás, eu sempre enalteço, né, considerada uma das melhores do nosso Estado, até no que diz respeito à identificação dos criminosos. A elucidação de casos da polícia do nosso Estado, ela está muito bem em nível nacional. E acredito eu que, com o apoio do governo, com todos nós, o Ministério Público, a Defensoria, os conselhos tutelares, Prefeitura, todos nós de mãos dadas, eu tenho absoluta convicção de que nós vamos realmente ajudar a salvar muitas crianças. Aí é importante, Vaz, a gente ter como terapia ocupacional, no contraturno da escola, alguns projetos sociais. E eu sempre falo,
Para a gente resolver um problema de tanta magnitude, é preciso que nós tenhamos um atendimento também na sua integralidade. Na medida que uma criança estuda de manhã, um adolescente estuda de manhã e à tarde ele fica com o tempo ocioso, a probabilidade dele se enveredar para o mundo da criminalidade ou ser vítima de um traficante de plantão ou de um pedófilo é muito grande. Por isso que o poder público, mais do que nunca, deputado Paulo Correia, deve criar mecanismos para que a gente tenha um atendimento maior e cobrindo assim, durante, no contraturno, no contraturno a gente ter atividades físicas, culturais, e com isso a gente vai permitir a promoção de uma sociedade mais fraterna, mais tolerante e, acima de tudo, proteger aqueles que mais precisam, que são as nossas crianças. Portanto, senhor presidente, eu finalizo agradecendo aqui a atenção de todos e dizer que até sexta-feira nós finalizaremos essa semana de combate à pedofilia aqui no nosso Estado, fruto da Lei 3.707 de 2009, de nossa autoria, e agradecendo a todos pelo apoio. Muito obrigado, senhor presidente.